Bilhões de pessoas têm o hábito de roer as unhas em algum momento da vida. Muitas delas vão longe para tentar parar, usando estratégias como esfregar pimentas nas cutículas, usar luvas o dia todo, mergulhar as mãos em sal ou imaginar bactérias rastejando pelos dedos. E embora nem todos nós sejamos roedores de unhas, a maioria de nós tem um hábito que gostaríamos de eliminar. Então, qual é a melhor maneira de quebrar um hábito? Antes de continuar, se você não quer perder a nossa busca por sabedoria, deixe o like e sua inscrição para acompanhar o nosso conteúdo. Cientistas definem hábitos como comportamentos que são realizados regularmente e são acionados subconscientemente em resposta a certos ambientes, seja um local, hora do dia ou até mesmo um estado emocional. Eles podem incluir ações simples como puxar o cabelo quando se está estressado, mas também práticas mais complexas enraizadas em rotinas diárias, como ficar acordado até tarde ou fazer café pela manhã. Se você faz algo com frequência, sem perceber, então é provável que seja um hábito. Eles se formam porque em algum momento nosso cérebro aprende que o comportamento é benéfico. Digamos que depois de abrir um e-mail estressante, você rói as unhas. Isso é recompensador, pois é o suficiente para a distração e reduz a ansiedade causada pelo e-mail. Dentro do nosso cérebro, experiências positivas podem desencadear a liberação de dopamina, um neurotransmissor que media sensações de prazer. A dopamina também é um gatilho da neuroplasticidade, o que significa que ela pode alterar a maneira como nossos neurônios se conectam e disparam. Nosso cérebro constrói conexões que ligam a recompensa ao comportamento, levando-nos a repeti-lo. Ele também começa a associar o comportamento a outros gatilhos, como o ambiente. Eventualmente, tudo o que é preciso é o contexto de estar sentado em sua mesa para gatilho subconscientemente um hábito de roer as unhas, sem e-mail estressante ou sensação de alívio necessária. Uma vez estabelecidos, esses loops de gatilho-comportamento-recompensa funcionam rapidamente, superando o processo de tomada de decisão. Você pode se pegar praticando um hábito antes de ter a chance de perceber e parar. Mas isso pode ser uma coisa boa, porque nem todos os hábitos são ruins. Eles são memórias armazenadas do que funcionou no passado, o que nos permite agir rapidamente no presente. Um estudo estimou que, em média, as pessoas gastam mais de 40% do dia realizando comportamentos repetidos regularmente, enquanto suas mentes estão ocupadas com outros pensamentos. Por exemplo, uma rotina matinal aparentemente automatizada economiza tempo e energia mental preciosa. Ainda assim, muitas pessoas têm hábitos que não lhes servem mais. No entanto, pesquisas mostram que as intenções por si só muitas vezes falham em levar a mudanças de comportamento de longo prazo. Isso não quer dizer que você não possa quebrar um hábito. Em vez disso, ao entender a base dos hábitos, você pode criar melhores planos para mudá-los. Por exemplo, sabemos que os hábitos são frequentemente acionados por ambientes e rotinas. Deitar na cama pode fazer você ficar rolando sem parar no telefone. Ou assistir TV no sofá pode levar você a pegar um lanche açucarado. Uma das maneiras mais eficazes de gerenciar o comportamento é identificar esses locais ou horários. Em seguida, tente modificá-los alterando sua rotina ou criando obstáculos que tornem mais difícil realizar o hábito naquele espaço. Mudanças de emprego, de casa ou até mesmo de rotina podem ser momentos particularmente propícios para quebrar um hábito ou criar um novo. Um estudo de 2005 acompanhou os hábitos de exercícios, leitura e TV de estudantes universitários, antes e depois de transferirem-se para outra universidade. Quando os alunos não estavam mais cercados de ambientes e rotinas antigos, seus hábitos, mesmo os fortes, mudaram significativamente. Para comportamentos como roer as unhas ou arrancar o cabelo, uma prática chamada treinamento de reversão de hábito pode ser útil. Desenvolvido por psicólogos na década de 1970, o objetivo é mudar um hábito, substituindo-o por outro, menos prejudicial. O treinamento exige que você analise e entenda seus gatilhos de hábito,
para que possa intervir de forma eficaz nos momentos certos. Por exemplo, se você tende a roer as unhas no trabalho, mantenha um brinquedo para se distrair na sua mesa. Em seguida, se um e-mail estressante chegar, use o brinquedo quando sentir vontade de roer as unhas. Quebrar um hábito leva tempo, então lembre-se de se dar tempo e paciência durante o processo.